questão número 50 da prova do Enem 2018, prova amarela. Bom, vamos lá. Primeiro a gente vai identificar o que a questão pede, depois vai buscar as palavras-chave, depois associar as palavras-chave com o texto, quarto a gente vai executar e quinto a gente vai conferir. E deixa eu falar uma coisa interessante aqui para vocês, para quem acredito que um dos nossos alunos do curso está aqui na live. Isso aqui a gente vai colocar dentro da nossa plataforma lá também, todos esses slides aqui com o passo a passo da conferência de provas. E todas as lives que a gente fizer, a gente vai upar dentro da nossa plataforma também os PDFs para conseguir estudar de um jeito muito mais fácil e muito mais prático. E todas as lives que saem do ar também ficam disponíveis lá. A gente está vendo como vai executar tudo isso. Eu estou falando aqui, é um spoiler para o pessoal da plataforma, tá? Ainda estamos em processo de confirmação disso, mas talvez realmente ocorra, tá? Então, diz aí se você gostaria ou não também, lá na nossa lista VIP, tá bom? Bom, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer nessa questão 50 para utilizar o nosso passo a passo é o seguinte. A gente vai identificar o que a questão pede. Esse é o nosso passo a passo. A gente vai identificar o que a questão pede, depois vai buscar as palavras-chave, depois associar essas palavras-chave com o texto, vai executar a questão e depois a gente vai conferir, tá bom? Então vamos lá. Qual é a primeira coisa que nós iremos fazer? Vamos identificar o que a questão pede. Aqui temos um breve contexto e aqui temos a pergunta. Então, isso aqui é a pergunta. Qual tipo climático favorece o processo de alteração do solo descrito no texto? Então, isso aqui é o que a questão pede. Qual é o processo de alteração do solo descrito no texto? Então, qual que é o solo descrito no texto? Bom, a gente vai ter que ver o texto, mas antes nós vamos buscar as palavras-chave, tanto da questão, tanto quanto das alternativas. Então, as palavras-chave são tipo climático e processo de alteração. Isso aqui é o que a gente vai buscar. Qual é o processo de alteração e qual é o tipo climático, tá? E nas alternativas, nós temos o seguinte: árido, subtropical, temperado, tropical e equatorial. Não tem jeito. Isso aqui é o que vai caracterizar cada uma das alternativas. Você pode ver que isso aqui difere cada uma delas. Isso aqui são as palavras-chave das alternativas. Não tem jeito, tá bom? Vamos lá. Associação das palavras-chave com o texto. Quais palavras-chave a gente vai associar? Os processos de alteração e o tipo climático. Tudo que a gente consiga relacionar com isso, a gente vai procurar no texto. Vamos lá. A presunção de que a superfície das chapadas e chapadões representa uma velha peneplanície é corroborada pelo fato de que ela é coberta por acumulações superficiais, tais como massas de areia e camadas de cascalho. Então, cara, quando eu vejo isso aqui, na minha cabeça eu já começo a pensar, chapadas e chapadões, já vem aquela imagem do meu livro de geografia, de uma chapada bem grandona, assim, tal. Eu não lembro de que estado que é, desculpem, e os chapadões também. Isso já vem na minha cabeça, e já começa a vir na minha cabeça aquelas rachaduras. E ainda o texto ajuda, né? Fala, acumulações superficiais, tais como massas de areia e camadas de cascalho. Então, cara, quando a gente começa a pensar nas acumulações de areia, começa a vir um monte de areia, cascalho, isso já começa a criar uma imagem dentro da nossa cabeça. Quando a gente ressalta essas palavras-chave, fica muito mais fácil de analisar. Então, vamos lá. Esses foram os processos de alteração. Então, ele não fala nada de tipo climático, até porque isso aqui estão nas alternativas. Se ele falar isso aqui, ele te dá, vai resposta muito na cara. Mas ele fala de processo de alteração. Qual é o processo de alteração que está descrito aqui? Acumulação de massas de areia e camadas de cascalho. Então, vamos lá para a parte 4. A gente vai, na parte 4, primeiro identificar se a questão dá para resolver só com texto. Se ela dá para resolver só com texto mais um raciocínio, se dá para resolver com a relação do texto mais um conhecimento externo à prova, que é o que você estudou, e se dá para resolver só com conhecimento externo da prova. Eu vou falar para vocês que a grande maioria vai estar nessas três hipóteses aqui, tá? Isso aqui eu tô falando porque eu acho, porque eu li em algum lugar? Não, eu tô falando isso aqui para vocês porque eu vivi isso. Eu faço vestibulares e questões de vestibulares o tempo todo. Até ano passado eu prestei Enem também. E esse ano eu só não vou prestar porque eu quero dar um suporte mais especial pro pessoal da nossa lista VIP, pro pessoal da nossa plataforma, do nosso curso, pra gente conseguir cada vez mais ajudar o pessoal que tá lá. Eu agora prestar não vale tanto a pena porque eu quero ajudar o máximo vocês. E prestar para passar, para fazer qualquer coisa é muito mais fortalecer o meu ego do que ajudar as outras pessoas. Então vamos lá. Eu falo para vocês que a grande maioria tá aqui, tá nesses três, tá? Então vamos lá.
E essa aqui eu acredito de fato que é resolver com a relação do texto mais o conhecimento externo da prova. Talvez até dá para resolver com o texto mais o raciocínio, mas eu coloquei aqui porque eu sempre sou um pouco mais conservador, tá bom? Em relação a isso. Então vamos lá. Qual que é a grande questão? A grande questão é acumulação de superficiais, de massas de areia e camadas de cascalho, isso é o processo de alteração. Então vamos relacionar isso com as alternativas. De baixo para cima, vamos eliminar. Equatorial com pluviosidade abundante. Pluviosidade é chuva. Cara, massa de areia, camada de cascalho não tem nada a ver com chuva, é um clima seco, cara. Quando isso aqui fala, eu já penso em clima seco. Tropical, com sazonalidade das chuvas. Não, cara, se tem uma coisa que não me lembra é chuva isso aqui. Temperado com invernos frios e secos. Quando fala seco, até penso um pouco, pode ficar numa dúvida. Mas inverno frio, cara, quando eu penso em Chapada, eu penso num solzão. Então, nunca que eu pensaria nisso. Tá ainda mais temperado. Temperado no Brasil, nada a ver. Por isso um conhecimento externo à prova. Até, mas ainda assim com raciocínio dá pra ser também. Subtropical com baixas temperaturas, é o que eu falei. Solzão, cara, solzão. Parece mais um... Eu penso numa coisa mais seca, assim, um solzão de matar. Então, acredito que nenhuma dessas, pela eliminação, fica só a letra A com déficit hídrico. Que é o que eu falei, cara. Eu penso numa coisa seca quando fala de areia, quando fala de cascalho. É o que eu penso. E eu acho que é o certo e é o certo mesmo, tá? Então, vamos lá, vamos conferir. A conferência nos fala. Eu vou até apagar isso aqui porque fica bonitinho. E na conferência a gente pode ver que é a letra A de árido com déficit hídrico. Você pode ver que, cara, quando você faz isso aqui, quando você vê as palavras-chave da questão, do texto, quando você vê o que diferencia também aqui, ó, principalmente nas alternativas, tudo fica muito mais fácil. O método ajuda demais e, sério, para você aplicar ele, eu explicando demora um pouco mais, mas na prática mesmo, isso aqui vai rapidão, cara. Isso aqui você faz essas 8 questões em 15 e 20 minutos, falando que eu... aplicando o que eu falei. Inclusive foi o que eu apliquei antes de vir fazer essa live. Eu fiz essas questões pra vir aqui resolver, deixar tudo bonitinho pra vocês. E eu fiz elas em 15 e 20 minutos, por quê? Porque eu apliquei o que eu falei. Então, não tem jeito, eu tô falando pra vocês, não é que eu li em algum lugar, realmente é a minha prática. Digam aí o que vocês acharam dessa questão